Olá, hoje nós estamos com dois convidados para falar a respeito da pandemia. Aliás, um assunto bastante atual. E a Marisa Amorim, você recebe quem hoje, Marisa? Olá, nós estamos recebendo aqui no nosso espaço, no programa Gente Interessante, a Meire Conrad. Nós vamos falar sobre relacionamentos humanos nessa pandemia. Até já! E o Roberto Toledo também traz seu convidado para falar sobre a pandemia atual. Roberto, você está recebendo quem hoje? Olá, meus amigos, pandemia é o assunto e o assunto para completar são as leis, as quais o empregado, o locador, o locatário tem com direitos a participar de uma situação em que, quando entra o advogado, realmente as conciliações são feitas. Então aguarda só um pouquinho que eu vou conversar com o Dr. Hugo Abud. Segura aí. Gente Interessante vai começar. Olá, meus amigos, estou aqui no estúdio hoje com o Dr. Hugo Abud, ele é advogado. Outro dia, conversando com ele, é um amigo especial que eu tenho, fiz uma pergunta a ele: muito serviço, Dr. Hugo? E ele falou sim. E por quê? Porque muitas coisas nesta pandemia são decididas no advogado, no escritório dele, ou por alguma lei, por uma situação qualquer, que as consultas são feitas para ver quem tem o direito e qual o direito que tem. Por exemplo, se eu fosse mandado embora do emprego, ou se o meu patrão dissesse a mim: olha, você vai ficar em casa até a gente voltar a trabalhar, e aí depois nós conversamos. Para quem tem responsabilidade, para quem tem família, isso se torna um pouco difícil. Doutor Hugo, muito obrigado por ter vindo. É bom tê-lo aqui para a gente tirar algumas dúvidas a respeito do que nós estamos concentrados hoje para conversar. Muito bom, eu que agradeço o convite feito, viu, Roberto? Bom, a primeira pergunta é: aumentou o movimento, doutor Hugo? Por incrível que pareça, sim. Quando a gente começou a pandemia, foi um momento muito instável, todo mundo não sabia muito bem o que fazer. A nossa cidade acabou fechando tudo de uma vez e ficamos um período aí de reclusão. Mas é claro que o mundo não para de girar, as coisas não param de acontecer. E, lógico, as leis elas tentam chegar ao tempo em que as coisas acontecem, né? Então a gente teve uma produção legislativa muito grande nesse período, em vários níveis. Então a gente vê aí, vocês acompanham dentro de casa, decretos municipais, decretos estaduais e regulamentos feitos pela União também. E para a gente, como advogado, nós temos que entregar para o nosso cliente uma análise de tudo, não um ponto isolado, mas de toda a legislação. E de lá para cá, muita coisa mudou, tem bastante coisa acontecendo. Enquanto a gente está conversando aqui, leis estão sendo feitas. Doutor Hugo, eu vou fazer uma pergunta, parece absurda, mas não é. Nós estamos vendo os homens, os responsáveis pelo Estado, pelo país, pelo município, outorgando regras, comportamentos, que nós não estamos acostumados com isso, né? É hora de entrar, hora de sair, hora de trabalhar, hora de não estar no emprego, não sair à rua, usar máscara, algumas obrigações que nos impuseram. Há alguma falha em algum desses homens de direito, ou que por uma situação de tomar conta da cidade, das pessoas, evitando que algumas coisas aconteçam com a comunidade, elas seguem um tipo de protocolo que me parece ser um protocolo universal. Quer dizer, existe alguma falha aí que alguém, obrigado a fazer alguma coisa por determinação de um governo, cabe a ele o direito de contestar? Sim, o direito de contestar ele sempre existe, né? Agora veja, numa situação de pandemia em que tudo é muito novo e muito excepcional, é óbvio que o bom senso é o que vai mais regular a nossa vida do que qualquer coisa. O poder público ele tem que tomar algumas decisões, as decisões não são fáceis, e eu acho que dentro da democracia brasileira, esse exercício está muito claro, porque a gente tem hoje no mercado e no Brasil
pessoas falando a respeito de fechar, pessoas falando a respeito de flexibilizar totalmente, fazer aquele isolamento que eles dizem vertical. Mas a verdade é a seguinte, Roberto, é uma doença nova que a gente não consegue medir quais são as consequências dela, e o que me parece é que todos estão perdidos de verdade, porque tem muito conhecimento que nós só vamos ter consciência e adquirir essa sensatez depois daqui muitos anos, né? Enquanto as coisas estão acontecendo, alguma atitude tem que ser tomada. Aí eu me coloco na posição de gestor público. É muito fácil a gente criticar quando a gente não tem que tomar a decisão, né? Não vou entrar no mérito aqui, especificamente do nosso governo municipal, estadual ou até federal, mas eu queria que quem está em casa refletisse na posição deles, qual decisão eu tenho que tomar, qual decisão eu tomaria. E você vai ver que não é uma decisão nunca muito fácil. Você tem que usar bom senso, escutar várias secretarias, escutar a opinião de várias pessoas. E sim, tomar uma decisão. Nunca vai agradar uma maioria, né? As decisões, tomar decisão implica no ônus de ser criticado. Então acho que nós estamos aí vivendo tempos novos em que os gestores públicos também não estavam acostumados a tomar decisões em tão pouco tempo. E eu penso que tem que balancear, tem que ter essa harmonia, né? Eu que estou do lado de cá e que tenho que ser resguardado por questões de leis, tomadas de posição, não posso fazer algumas coisas, porque se eu fizer, estou prejudicando a mim mesmo. Eles, como têm uma comissão, têm um grupo de estudo, de análise, eles tomam as decisões para precaução, para que nós não sejamos prejudicados, que essa é a função do homem público, não é, doutor Hugo? Sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta paralela, uma pergunta que também tem muito a ver com isso. Existem muitas pessoas, doutor Hugo, que tiram proveito de uma pandemia, de uma situação, de um fato qualquer que não seja normal. E essas pessoas procuram, às vezes, até advogados ou amigos para ver onde é que elas podem entrar para que prejudique alguém, para que prejudique o patrão, o dono do imóvel, uma compra que ele faça. Existiu nesse período aí alguma coisa curiosa que o senhor tenha percebido que não tinha fundamento, não? Na verdade, o que a gente vê lá no dia a dia do escritório é que existem algumas pessoas e empresas que estão tirando realmente proveito da situação, né? Pessoas que já estavam numa situação, por exemplo, situação financeira delicada e que usaram a pandemia para logo no começo de março, quando tudo estava começando a fechar, já para tomar as atitudes ou de denunciar contratos, rescindir contratos ou até se tornar inadimplente. Mas o fato é o seguinte, enquanto alguns setores de fato estão realmente abalados, como por exemplo o setor de entretenimento, restaurantes, bares, né? Outros setores estão de vento em popa. Construção civil, por exemplo, é uma delas que ao que a gente vê aí nas notícias, está indo muito bem, né? E alguns outros serviços também. Então, óbvio que em toda situação, a mente humana é muito criativa e infelizmente, nós vamos ter sempre pessoas tirando proveito. Mas as leis estão aí, a justiça está aí para resolver qualquer tipo de problema aí que tenha sido resolvido de forma equivocada. Nessa circunstância toda, doutor, tem alguma regra, alguma atitude que o senhor tomou ou que alguém tomou que tenha causado um grande impacto, quer dizer, inclusive nesta área jurídica, não? Sim, sem dúvida. E por incrível que pareça, essa decisão ela não está nem baseada em lei, Roberto. Quando a pandemia começou, a primeira coisa que nós orientamos nossos clientes é que fossem conversar com todos os seus fornecedores e seus empregados, compartilhassem das dificuldades e construíssem o bom senso conversando, né? Então, o fórum ele é reativo, na ação judicial é sempre uma consequência de algo que aconteceu e as partes não conseguiram resolver, né? Quando uma disputa chega no nível de fórum, é porque as partes já não conseguiram conversar e amigavelmente chegar a uma conclusão. Então, se o bom senso não foi construído, vai ficar a cargo do terceiro, que é um juiz para decidir, né? Então, eu posso dizer seguramente que todos os meus clientes que foram orientados a conversar a respeito dos contratos que eles tinham, especialmente casas noturnas para que fizessem renegociação de aluguel, conseguissem carência, conversaram com o funcionário, apesar de que talvez uma das áreas que mais foram regulamentadas foi a área do direito do trabalho, né? Todo mundo aí que está em casa sabe muito bem que é possível hoje suspender contratos de trabalho, fazer diminuição de carga horária,
E ensaiou já uma legislação nova, novamente estendendo o prazo para 180 dias no caso de suspensão e diminuição de carga horária de trabalho. Então você vê que as coisas estão de fato acontecendo, mas o bom senso, sem dúvida, é o imprescindível. Bom, como é que ficaram os contratos de locação, empréstimo de contrato, de trabalho? No começo a gente sentiu um pouquinho de resistência das pessoas, né? Os mais otimistas diziam que ficaríamos aí num sistema de isolamento aí por 20 ou 30 dias. Só que, de outro lado, eu vejo que aquilo que era muito sensível e aquela vontade de, por exemplo, receber o aluguel a qualquer custo, acho que já fez com que a pessoa, o próprio tempo já fez com que a pessoa entendesse que seria possível, necessário flexibilizar. Até porque, se você não flexibilizar, Roberto, a pessoa simplesmente vai desocupar o imóvel e você vai perder aquela renda de aluguel. E muitas vezes são empresas e pessoas que estão ocupando o imóvel há muito tempo e nunca tiveram situação de inadimplência. Mas na nossa circunstância atual, estão se vendo aí impossibilitadas de pagar o aluguel. Eu acredito que até o final do ano a gente tenha a possibilidade de uma flexibilização maior da abertura econômica mesmo. O retorno da economia é imprescindível. Eu vi uma notícia ontem a respeito da Organização Mundial de Saúde dizendo que não é possível você tentar antagonizar saúde e economia e que devem andar juntos. E isso no Brasil, acho que além da crise de saúde que nós estamos vivendo, a gente tem uma crise política que sempre vem junto, né? Acho que no Brasil é sempre complicado você conseguir compartimentar em uma coisa só, somente saúde, né? Todo mundo sabe, é uma politização de pandemia, politização a respeito de qual medicamento, de qual tipo de tratamento, de tipo de isolamento social. Então eu vejo que o reflexo vai além desse ano de 2020 e eu acho que os reflexos econômicos eles vão bater ainda 2021 e 2022. A gente costuma dizer que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, não é verdade? Sim. Mas nós estamos chegando ao final do nosso encontro aqui. O que é que o senhor diria a uma pessoa que está vivendo um momento de, eu diria assim, de transformação, mas ao mesmo tempo fazendo com que o seu problema seja resolvido, mas há um litígio, né? Qual a orientação que o senhor dá, portanto, a essas pessoas? Se você não está conseguindo, meu amigo, resolver o seu problema, se o diálogo não está sendo mais possível no problema que você está vivendo, eu aconselho você a procurar um advogado, ter um aconselhamento jurídico de alguém que não está envolvido emocionalmente com o seu problema, mas que vai conseguir te dar pelo menos opções e cenários daquilo que você tem para decidir. Eu acho que o bom advogado é aquele que coloca o risco para o seu cliente, dando cenários, para que as pessoas façam escolhas conscientes. Então, tenha calma, consulte um advogado e esperança de que o seu problema vai se resolver. Ok. Doutor Hugo, muito obrigado por ter vindo. Foi um bom papo. Aproveitamos a oportunidade do programa para ajudar as pessoas que estão em casa e o senhor foi muito bem, foi muito feliz em todas as suas respostas aqui. Agradeço o carinho e desejo que o senhor tenha realmente a possibilidade de ajudar muitas pessoas que precisam de um grande advogado, que é o que o senhor é. Muito obrigado, doutor Hugo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Obrigado. Achei extremamente rápida a migração da plataforma presencial para o módulo online. Isso mostrou a responsabilidade, a competência e a estrutura da instituição e do seu corpo docente. Maravilhoso. Além de videoaula, a gente tem muito conteúdo que a gente não conseguiria em sala de aula. Principalmente as aulas ao vivo. Nós temos provas, temos trabalhos, temos aulas com videoconferências todos os dias com os alunos. Corpo docente de professores, mestres e doutores. Mesmo em casa a gente se sente abraçado. As aulas online são práticas e seguras. O nosso curso de odonto está entre os 10 melhores do país. Unipós Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. E hoje nós estamos recebendo ela que é administradora de empresas e também coach de relacionamentos humanos, a Meire Conrad. Olha só, ela é formada
pela Academia Brasileira de Coaching, que é a Febracis. Ela tem um programa e trabalha com a reprogramação neuroemocional. Ela é criadora de um programa chamado Real Identidade, que é uma metodologia única na reestruturação de crenças de identidade, levando aí muitas mulheres a despertarem para uma vida abundante e de grandes resultados. E é exatamente sobre isso, sobre esses relacionamentos, nesse momento de pandemia, que nós vamos conversar com a Meire. E eu quero te agradecer, começar agradecendo que você aceitou o nosso convite aqui pessoalmente. Nós estamos no distanciamento social, estamos aqui no estúdio, que o nosso técnico aqui, o Raoni, ele está de máscara, mas muito obrigada por você participar, porque é um assunto muito bacana, muito importante, porque no momento de pandemia parece que está tudo assim, a flor da pele, o relacionamento das pessoas. É isso mesmo, Meire? É isso mesmo, Marisa. Olha, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E é isso que tem acontecido. As pessoas estão muito aceleradas e essa pandemia, ela trouxe ainda mais esse acelerar das emoções, pessoas extremamente ansiosas, pessoas que muitas vezes querem dar o seu melhor na carreira, muitas mulheres aí com N papéis. A pandemia trouxe outros tantos papéis e o relacionamento conjugal, que é a grande questão aí que muitos casais têm vivido, aflorando aí nesse relacionamento, né? Evidenciando muitas vezes aquilo que não estava bom e aí acaba aflorando com as emoções. E é uma série de questões e de pilares que envolvem o relacionamento conjugal. Com certeza, nesse momento de pandemia, por conta, não é, da pandemia do coronavírus, as pessoas estão mais juntas, os casais estão mais juntos, e inclusive filhos o dia inteiro dentro do mesmo espaço. Tudo isso provocou mudanças. Qual o tipo de reclamação que as pessoas estão te buscando para tentar pedir, falar, pelo amor de Deus, me ajuda, porque antes eu era casada, eu não sabia disso, eu nunca tinha percebido aquilo, a minha mulher era assim, ou meu marido era assado, meus filhos estão me enlouquecendo. Como é que está sendo isso para você? Essa experiência nova para todos nós. Com certeza, é algo bem novo e tudo que é novo assusta um pouco, né? Mas isso é o momento que nós estamos vivendo. A grande questão é que os casais, muitas vezes, ou o indivíduo em si, não se conhece o suficiente. Então, uma grande demanda para os casais é realmente a questão da comunicação. Essa comunicação, ela precisa ser produtiva, ela precisa ser positiva, ser assertiva para ambos. Mas eu posso comunicar da melhor forma quando eu de verdade me conheço. Então, a primeira questão é o autoconhecimento, Marisa. É se conhecer de verdade, é olhar para dentro de si, é saber aquilo que você tem de melhor para colocar no relacionamento. E o relacionamento conjugal é você se doar, fazer o outro feliz, para que você possa também ter essa felicidade. Muitas mulheres me perguntam, eu quero mudar o meu marido, como eu faço para mudar esse homem, principalmente na pandemia? E eu sempre digo, você muda e todo o resto muda, a dinâmica da sua casa muda. Então, por isso que é fundamental olhar para si, tanto o homem quanto a mulher, e alinharem, né? E a palavra sempre de maestria é o acordo. O quão importante é alinhar o autoconhecimento de cada um, essa imersão, se entender, se conhecer, e aí entrar com o acordo e trabalhando esses pilares, que é filho, o financeiro, o social, né, que hoje está tão abalado, como eu vou inovar
com esse social. E como eu vou conviver só com a minha família dentro do meu espaço? E como conviver, que aí entra uma peça fundamental, que é a organização, a reestrutura dessa família fundamental. Isso começa muito no papel feminino também. Com certeza, a mulher hoje, ela tem um papel, está tendo um papel ainda maior nessa pandemia, porque ela tem que segurar o marido, o companheiro, o namorado, seja lá quem for, e os filhos, quando tem os netos, os genros, as noras, porque todo mundo está sentindo. Mas é possível, Meire, é possível a gente virar essa história, é possível mudar essa coisa pesada, infelizmente, que muitas vezes, muitas pessoas, muitas famílias, em especial as mulheres, estão sentindo? Sim, é possível, porque a grande questão é a organização. Nós sabemos que todo o pensamento, ele vai gerar um sentimento. E o sentimento, ele vai gerar automaticamente ali uma atitude, uma ação coerente àquilo que você está sentindo e pensando. Então, a primeira coisa, o primeiro convite que eu sempre faço é que traga a positividade, né? É o olhar de esperança, é o olhar de uma forma produtiva, positiva, para que as coisas aconteçam. E aí é fundamental ter essa organização. Eu preciso saber o que nesse momento de pandemia, é de fato importante para minha família. Eu preciso tirar o circunstancial, aquilo que não vai trazer nada para ninguém, não é benefício. Então vamos focar, né, nessa essência. Eu costumo dizer que essa pandemia, ela tem vindo muito como um feedback de Deus, né? Nós precisamos aprender a lidar. Esse é o cenário que nós temos. Então, focar naquilo que de fato é importante. E o que é importante, é essencial, está dentro da nossa casa. E é para lá que a gente precisa olhar. Exatamente sobre isso. Casa, o nosso espaço, o nosso lar, é o lugar onde a gente mais está passando, não é? E entra sábado e domingo e segunda, e entra semana e vai semana, e já estamos assim há mais de 4 meses. As pessoas, e em especial os casais, estão muito próximos. Você acredita que essa pandemia, claro, que está ensinando muita gente, né, muita coisa para a gente, mas também está nos mostrando também até muitos defeitos da gente também, não só do nosso companheiro ou companheira? Claro, com certeza. Isso fica evidenciado, porque nos relacionamentos, né, nós precisamos entrar com a empatia. E muitas vezes nós não estamos sendo empáticos conosco. Então, qual é esse nível? Tem pessoas que estão vivendo a quarentena, o seu relacionamento, e de uma forma não positiva, de uma forma que está caminhando para um declínio. E é possível ser feliz, é possível viver um matrimônio feliz, mas é fundamental você olhar para você, para a sua essência, olhar para quem de verdade você é, o teu potencial. Porque nós estamos vivendo numa época, né, Marisa, de muita ansiedade, as pessoas querem resolver tudo muito rápido. Já estava assim e a pandemia acelerou tudo isso, mas é uma grande oportunidade para rever os conceitos e caminhar para aquilo que de fato venha trazer felicidade, que é o que todo mundo busca, essa vida abundante. Com certeza. Uma coisa que me veio aqui na cabeça quando você estava falando, a gente está tão perto e às vezes não se observa. E agora estamos nos observando mais, não é? Quem mora junto, especialmente aí quem tem um relacionamento familiar, não é? Debaixo do mesmo teto. Não só, pode ter, por exemplo, eu moro com os meus filhos, eu também estou observando coisas e eles também estão me observando. Até a cachorra já fica ali atenta, né? Sabe, por que esse povo está tudo dentro de casa, não me leva mais para passear? Agora que, né, começa a voltar da gente, enfim, nós estamos fazendo algumas coisas que normalmente não fazíamos. Você acredita que as pessoas estão conseguindo, porque uma das coisas a gente come o dia inteiro. Da hora que acorda, a hora que dorme. Eu falo que é igual adolescente, come uma vez no dia, acordou, começa a comer, vai dormir, está comendo ainda. A gente engordou. A gente está fora do peso, a gente está acima do peso,
aí o marido, o companheiro, o namorado começa a reclamar, a mulher começa a reclamar do marido também, que fala, meu Deus, olha que tamanho de barriga, eu nunca tinha pensado naquilo, eu nunca tinha observado. Isso é comum, isso é normal? Está tendo esse tipo de reclamação com você? Acontece bastante, né, esse posicionamento, e aí é o que eu sempre digo, corrija a rota, volta como um GPS, corrija essa rota, volte para aquilo que é fundamental. Estamos vivendo um momento de pandemia e vai passar. Todos nós temos essa convicção. Então, o comportamento das pessoas precisam se adequar ao mais próximo daquilo que já vivia. E aí eu sempre costumo dizer, crie a sua realidade dentro da realidade que nós estamos vivendo. A mente, na realidade, ela não sabe o que é real do que é imaginado. Então, o que você ordenar, ela vai seguir. Então, o eu pensador precisa dominar o pensamento. E de que forma eu vou fazer isso na prática? Eu vou criar a minha realidade. Então, se eu tenho muita ansiedade nesse momento, eu tenho uma vontade maior de ter a dopamina. E a dopamina é o bem-estar, a sensação de prazer. Eu vou no chocolate, eu vou comer um pouco mais. Só que eu preciso dizer para mim que esse é o momento que eu não vou sair da minha rota. Eu preciso dizer, eu estou alinhada com as minhas metas. Por isso que meta é fundamental. Ter clareza, você ter uma visão positiva de futuro e saber exatamente para onde você está indo. Inclusive que você também tem, que além de comer o chocolate, né, essa coisa toda, você também pode conseguir esses hormônios, não é? E essa necessidade que nós temos, né, no corpo de, por exemplo, fazendo exercícios físicos. Que também ajuda, porque aí você fica bonita, gostosa, né? O marido já vai olhar e falar, tá aí também, porque tem as descobertas boas, não é? Exatamente. E está tudo dentro da nossa mente. Né? Essa é a realidade e identidade? Como é que é a real identidade? A real identidade é um trabalho que eu amo falar sobre esse trabalho, porque é realmente direcionar mulheres a se verem de verdade como são. Muitas mulheres não conseguem se enxergar como de fato é. E o Real Identidade vai trabalhar as crenças de identidade, capacidade de merecimento. Então, é muito comum vermos, por exemplo, empreendedoras que começam, escalam um negócio, declina, volta e está sempre recomeçando. Isso fala de vícios de comportamento, vícios emocionais. Então, eu sempre digo, antes de qualquer negócio, precisa vir a sua identidade. Quando você se conhece de fato, quando você sabe quem você é, seu propósito inabalável, sua missão de vida, você vai conseguir escalar qualquer negócio. Então não começa no empreendedorismo apenas, começa na sua essência, esse é o ponto de partida. Que coisa boa, nós conversamos aqui com a Meire Conrad, ela é coach de relacionamentos, tá aí o telefone dela, o contato dela, tá salvando muitos relacionamentos, não é? Ainda bem que você veio justamente para orientar, então quem estiver precisando desse tipo de ajuda, quiser conversar um pouco mais, é só anotar o telefone. Você atende dia, noite, de madrugada, tá full time, né? Agora. Full time, principalmente nesse momento, né? Muita busca, não é? Muita busca. E é sempre um prazer contribuir. Que bom, eu te agradeço mais uma vez, que bom que você veio para dar essas dicas aqui pra gente. Gratidão. Aliás, eu quero estourar só um pouquinho o nosso tempo, fala algumas dicas importantes, tanto para homem quanto para mulher nesse momento, para salvar um relacionamento. Primeiro ponto é olhar para si, olhar para os seus pontos fortes, os seus pontos de desafio, trazer isso para o relacionamento. O diálogo é muito importante e a intimidade do casal. Intimidade no sentido de a empatia máxima que um possa ter com o outro, a ponto de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. E aí é muito mais tranquilo viver esse relacionamento. A minha dica fundamental nesse momento é olhe para você, para as qualidades que você tem e compartilhe com o outro o seu melhor e tudo aquilo que te incomoda, fale também. O relacionamento é construído juntos. Que coisa boa. E se descobrindo juntos Sempre. também, não é? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que bom. Nós ficamos por aqui, então, com essa entrevista com a Meire Conrad, e ela que é coach de relacionamentos. Elias, eu devolvo para você. Eu tenho certeza que você
gostou muito das informações que os nossos convidados lhe deram e também agradecer a sua atenção e a sua audiência. Até o próximo programa.